define como um campo oposto. Eu acho que primeiro as mulheres. Não, vai. Vamos lá. Bem, vamos lá. Eu acho que de esquerda é uma pessoa que tende a ser progressista nos costumes, mas ao mesmo tempo ter uma visão de economia mais engessada, uma visão institucional um pouquinho mais frágil também. Como eu vejo o esquerdista no debate, eu vejo como aquela pessoa que tem como prioridade a igualdade. Se a gente pensar, por exemplo, nos primórdios, na Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade. Eu colocaria os esquerdistas como tendo a igualdade como prioridade e os liberais e os direitistas, os conservadores, tendo a liberdade como prioridade. Talvez até a liberdade como um caminho mais tortuoso, mais longo, mais complicado, que vai levar a uma igualdade um pouco mais para frente. Não uma igualdade utópica, mas uma igualdade possível, a arte do possível, né? Enquanto que a esquerda, ela já pensa mais em termos de igualdade direta. Acho que dentro da esquerda existem diversas correntes que são muito diferentes. Você tem uma esquerda talvez mais extrema, ligada aos ideais do comunismo, que vê a igualdade no ponto de chegada mesmo, né? No ponto de partida, no ponto de chegada, que talvez seja, acho que essa crítica de, poxa, é uma coisa muito engessada, muito distante do que a gente tem hoje. Mas eu acho que tem um campo progressista de esquerda, mas talvez mais próximo ao centro, que entende a igualdade como de oportunidades, que até se aproxima um pouco do campo liberal smithiano. Não no ponto final, mas na origem. Sim, eu vejo que o debate do campo da esquerda, pelo menos no Brasil hoje, está muito em torno disso. Da gente ter igualdade de oportunidades e igualdade de condições de vida o mais próximo que a gente conseguir, para que a gente não tenha tanta essa desigualdade que não é só de renda, mas é uma desigualdade social, cultural, territorial e entre outras, né? Então eu acho que eu concordo com a visão de vocês de que a principal preocupação de quem se considera no campo progressista de esquerda hoje é com a extrema desigualdade, é com o combate da pobreza e acho que tem um plus a mais que é a defesa dos direitos sociais. Talvez a gente, que são os direitos mais recentes, mais próximos do século XXI. E talvez acho que o grande conflito com o campo da direita é esse, que a gente defende um estado de bem-estar social, um estado implementador de políticas públicas e nem sempre isso... E agora um crescimento também da política identitária. Sim, acho que um recorte talvez a políticas afirmativas, eu acho que é você levar em considerações as outras desigualdades, que não só a desigualdade de renda, porque se a gente for tentar diminuir, combater e melhorar as condições de igualdade de renda, outros grupos ficam no caminho, tendo em vista que a desigualdade é interseccional. Então, eu concordo um pouco com a visão de vocês, eu concordo com as críticas, inclusive, de ser uma visão um pouco mais engessada, mas acho que o campo de esquerda é muito amplo e acho que só colocando essa ressalva. Tá bom, eu vou começar. Alguém de direita, para mim, é que dentre as principais instituições, Estado, mercado e sociedade, que definem a maneira como a gente enxerga as coisas, colocaria o mercado como a instituição principal. Então tem essa visão muito mais dos direitos individuais, também dos direitos civis, num aspecto mais liberal, como uma grande prioridade, como o mercado que vai resolver os grandes problemas da sociedade. Então, para mim, se fosse para destacar um ponto que seria esse, eu acho que vocês até comentaram, né? A gente tem muito a questão da liberdade, que para um caminho tortuoso, que talvez não chegue nunca, mas também, quem sabe, a gente alcança a igualdade. Talvez seja nessa... Assim, a gente não acredita exatamente no mercado, né? O mercado é uma consequência, a gente acredita na liberdade. E a gente começa a notar que para as democracias onde a coisa funcionou melhor, a intervenção do Estado geralmente é menor. Exatamente. O mercado é um pouco mais livre, tem mais liberdade de mercado. A gente acredita nisso, acima de tudo. Claro que, como você mesmo disse, assim como a esquerda é ampla, a direita também tem várias vertentes. Eu falei da direita... exatamente isso que eu ia falar. Eu falei da direita liberal, exatamente né? isso que eu ia falar. Eu não falei da direita conservadora, né? Não fui nem nessa questão. Mas mesmo a direita conservadora, ela acredita na liberdade individual pra cacete. Ela não é... Ela só começa a tocar em assuntos como um pouquinho mais voltados ao coletivismo quando ela começa a defender as tradições da comunidade em que você vive ou do país em que você vive. Bem, eu vejo como liberal um cara que defende a autonomia do indivíduo, ou seja, a restrição
da influência estatal na atividade humana, seja em qualquer aspecto, religiosa, civil, sexual, e que defende também sociedade de mercado, que é importante para a gente gerar riqueza, e um certo regramento institucional para a gente ter umas regras do jogo que funcionem. Eu já vejo um conservador, dentro do aspecto da direita, como um cara que tem um componente de uma prudência maior. Tem uma prudência maior. O conservador, ele geralmente é um reformista, mas ele é um reformista que vai sempre com prudência. Assim, claro, existem coisas que a gente precisa mudar de vez em quando, as instituições, de repente, num determinado momento, elas param de atender às necessidades da sociedade, dependendo da época em que a gente está, etc., claro. Mas não é por isso que a gente vai jogar o bebê junto com a água do banho. A gente não vai... assim, uma coisa que a gente costuma usar como metáfora é a da casa. O revolucionário, se ele vê a parede com uma rachadura, ele vai querer derrubar a casa, queimar a casa e às vezes com as pessoas dentro. E ele vai achar que isso é um preço... Não, revolucionário. Ah, tá. Ele vai achar que às vezes isso é um preço ok. O reacionário fala, deixa a rachadura até quebrar. É isso que eu tinha entendido. Que saudade de quando era casa de pau a pique. Vamos tentar voltar a ser uma casa de pau a pique. Mas, Malu, entendeu? vou jogar uma bola pra você. Como que você vê uns setores da direita que tem posturas um pouquinho homofóbicas, um pouquinho mais sectárias, e depois queria ver a opinião do Luiz disso. Eu acho que a questão de você defender as tradições, ela é muito ampla e tem algumas coisas delicadas, porque se você vê, a gente está falando do Brasil, que é um país extremamente desigual, como eu já comentei, e que a gente sabe que existe racismo, existe homofobia, existe machismo dentro da sociedade brasileira. E até que ponto falar em defender costumes e tradição não é falar em defender discriminação, segregação e outros tipos de preconceito. Não, óbvio que a gente não pode acusar ninguém. Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que a partir do momento em que eu chego em alguém e falo, poxa, você foi um machista, cara, o que isso vai agregar? Eu já coloquei um muro entre eu e essa pessoa. Ela vai falar, então, se eu sou machista, ela vai falar, não, eu não sou, a primeira coisa que ela vai fazer. E ao invés de criar muros, eu acho que um debate democrático, que eu acho que é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, é tentar criar pontos, é tipo perguntar por que você falou isso, por que você agiu, por que você pensa dessa forma, e tentar expor o meu ponto, porque aí eu crio uma ponte para ele voltar nesse pensamento depois. Então, eu vejo muito dessa forma. E você, como que você vê esse campo mais reacionário, um pouco mais raivoso? O campo reacionário e raivoso, eu vejo como uma anomalia. Isso não representa a direita. Isso representa alguns indivíduos que não compreendem o que realmente afeta a vida deles e que acabam culpando o próximo ou alguma coisa assim. Eu acho também que a gente tem que separar um pouco as coisas, porque o que a gente tem notado nos últimos tempos no Brasil, que eu acho que a gente tem notado, é um cisma. A gente percebe que houve um cisma, houve uma divisão, e os dois lados não estão dialogando, não estão tentando encontrar algo em comum nem nada. Por quê? Porque antes do cisma, você, apesar de discordar da outra pessoa, você confiava nas intenções da pessoa. Você confiava que o outro lado, ele tem a intenção de buscar um Brasil melhor, um mundo melhor, etc, etc. Havia essa confiança, apesar de você não concordar com os meios pelos quais a pessoa ia chegar nesse ponto. De 2010 para cá, o que a gente vem notando é a perda da confiança no outro lado. Você já deixa de acreditar que o outro lado tem realmente boas intenções. Você começa a falar, não, esse cara está usando a homofobia, ou o racismo, ou o machismo, que são coisas que existem realmente, mas você começa a ver muitas pessoas utilizando isso como um instrumento para derrubar o outro lado e começa a acusar. A partir do momento em que tudo é racismo, tudo é machismo, tudo é homofobia, nada é machismo. Exatamente. É a crítica que eu fiz. Se você não dialoga. Tudo é fascismo, tudo é nazismo. Nada é. Nada é. A gente tá jogando a criança junto com a água do banho. Exatamente. Você começa a empobrecer o debate, você começa a demonizar o outro, o outro começa a falar, não, esse cara não tem boas intenções. Se eu virar as costas, ele vai enfiar a faca. E o inverso também é verdadeiro. Você vê, dependendo do lugar que você for, você fala, poxa, eu sou de esquerda. Eu fico imaginando a situação, eu não sou do PT,
não sou petista, mas não é uma pessoa que fala que é petista, de repente do lugar que ela é tratada como uma bandida. E isso foi uma coisa que foi sendo construída e muito reforçada, um estereótipo que inclusive levou o Bolsonaro à presidência, né? Uma campanha... Eu acho que o PT dominou a esquerda de um jeito Sim. no Brasil nos últimos anos e instrumentalizou de um jeito Eu acho que ele contaminou a imagem. Eu acho que a gente tem que colocar uma coisa em perspectiva também, né? A gente tá muito à vontade aqui porque um clima legal, tudo mais. É. Mas duas coisas que tem que ser postas em perspectiva. A primeira coisa é, a gente viu erros sucessivos da esquerda nos últimos anos, principalmente capitaneada pelo PT, e a tendência no mundo é que você sempre tem um partido forte, majoritário na esquerda, e uma direita um pouquinho mais fragmentada. Que é da natureza da esquerda. Que é da natureza. Da direita, aliás. Que é ter esse embate dentro Mas dela mesmo. eu acho que aí a gente tem uma consideração para fazer. A gente começou falando tanto de conceitos, né? Que a direita é baseada na visão de prudência, mundo, né? Uma coisa mais os conservadores de têm isso. Que quando você lê o Burke, eu acho uma coisa bonita, eu acho um negócio legal, interessante. Me identifico até em alguns pontos da política, acho que a gente tem que ter uma certa calma. Mas o que eu vejo nesse último projeto, que teve uma maior ascensão, e hoje é majoritário dentro da direita, que é representado pelo Bolsonaro, principalmente pelo filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, é um projeto nada prudente. É um projeto de direita que pode trazer alguns valores que flerta com o conservadorismo, mas tem aquele quê revolucionário, né? Aquele quê de romper com o sistema, aquele quê de Eu acho... querer construir a casa do zero, né? Sim. Não, eles não querem construir a casa do zero, mas eu vejo que eles se posicionam como os outsiders. Então, quando você fala, eu tô fora do sistema, apesar de eu ser presidente. É muito difícil. É muito difícil, mas eu acho que o Bolsonaro, ele conseguiu se vender de certa forma, a gente concordando ou não, com essa renovação que tanta sociedade queria. Você conseguia falar com o cara essa mediano, coisa fora, porque direto. ele tinha um inimigo muito claro, que era o PT e a esquerda, e com isso ele foi crescendo. Isso é uma estratégia que outros políticos em outros lugares do mundo, a gente gostando deles ou não gostando, utilizaram e deram certo. É que sabe o que ele fez? A direita, através do Bolsonaro, e foi só com o Bolsonaro que ela conseguiu isso. Você pode ver, ela, além de não ter se organizado direito, etc., antes, ela não tinha sacado uma coisa. Você transportar o debate, não do campo social e econômico, etc., mas para um campo mais moral e emocional. Sim. Foi nesse momento Foi uma virada de chave também importante. Foi nesse momento que ele conseguiu falar com o povo em geral, porque a direita ela falava com o povo em geral, só que muitas vezes acabava não registrando. Mas também o que era direita antes do Bolsonaro? Era o pastor Everaldo, era o ACM. O que era direita? Então, assim, desde a redemocratização até agora, o Brasil não teve um movimento de direita assim claro. Hoje, pela primeira vez, Sim. os liberais saem da toca, somos minoritários, mas sim, na história inteira a gente foi minoritário. Parece que desde o fim da redemocratização, do fim da ditadura, a nunca direita teve. Mas o ficou no Bolsonaro armário comprou com o a PSDB. economia lá. Então, e isso que eu acho que por um ponto... Que é uma tradição no Brasil, né? Ele, Então, conservador não é uma no tradição costume, só no liberal Brasil, na economia. é uma tradição no Não só, mundo. não só. A gente vê que eu acho que é o Na Inglaterra grande... mesmo, quando começou, já que eu tinha acho que é o esse grande sinal. erro do movimento liberal tem momentos da história ter unido a movimentos mais autoritários. Então você pega, no começo do fascismo na Itália, o Partido Liberal aderiu Mussolini. Eu acho que foi um erro que a gente fez. 64, tudo bem que o Brasil saía de um processo de hiperinflação com o João Goulart, daí a gente colocou o Roberto Campos ali, Bulhões, um Dream Team de 64. E os militares chegaram querendo detonar os direitistas. Quando eles tomaram o poder, eles falavam, vamos tirar das mãos dessa direita. Que era o Carlos Lacerda na época. Carlos Lacerda. Que era o Carlos Lacerda. Eles acabaram Então com o você Carlos colocou os Lacerda. liberais ali, que fizeram um bom trabalho de 64 a 69, fez o PAEG, que era o Banco Central, uma série de reformas institucionais muito importantes para o Brasil, que gerou um milagre depois. Começou a sair do investimento. Tirou o Brasil da hiperinflação que o Jango e principalmente JK, que a gente não faz uma perspectiva histórica do JK, a gente olha ele como um bom presidente, na minha opinião foi um péssimo presidente. O JK, Ele causou... o Geisel e a Dilma, para mim tem política econômica muito parecida. Tá no mesmo balaio ali. Então você pega, os liberais em 64 entraram lá, resolveram a casa, fizeram uma reforma institucional, o Brasil cresceu. Porém, até hoje,
você tem uma associação dos liberais com movimentos autoritários. Os Mesma liberais coisa do no Chile. também. Mesma coisa no Chile. Mas a economia chilena está maravilhosa. Não, fizeram capitalização e tudo mais. Então, assim, eu acho que é uns erros que a gente comete, mas os liberais, eles sempre são minoritários para fazer uma coisa maior. Talvez sempre porque foi. os liberais, eles foquem nos números, vamos resolver a economia. Eu gosto de número, hein? Sim, mas é verdade. Na prática... Aí eu acho que eu que começo. Bem, o liberal, antes de tudo, ele defende a autonomia do indivíduo, né? Todas as liberdades possíveis, liberdade religiosa, liberdade civil, liberdade sexual, no todo. Defende a sociedade de mercado, que é uma condição importante para a gente gerar riqueza, para a gente desenvolver os países, e também um conjunto de instituições que envolve império da lei, um controle dos três poderes e tudo mais, que a gente chama aí de democracia liberal. Convencionou-se a chamar de democracia liberal. Que eu acho que é um que... controle necessário. Não, Que até extremamente. vocês concordam que há necessidade desse tipo de controle do Estado. Por menos que a gente queira Estado, existem algumas coisas que precisam garantir a ordem. No caso conservador, Isso que é o engraçado. né? Isso que é o engraçado. ordem Quando a e gente olha a liberdade. origem do liberalismo, o liberalismo, ele surge um movimento moderado, um movimento que fala um pouquinho de instituições, um pouquinho de livre mercado, e à medida que ele vai caminhando para vertentes um pouquinho mais radicais, um pouquinho mais anárquicas, que é um pouco o oposto da esquerda, que ela sai de motivações mais anárquicas para ir para um discurso, para um discurso moderado, entendeu? Quando você pega, sei lá, social-democracia como fenômeno histórico, você vê um partido revolucionário que quer chegar ao poder e vai moderando o discurso, né? São os caras que entendem que não é através da revolução que eles vão chegar lá, e que na verdade é através de um certo controle econômico do bem-estar. É um progressismo ligado à social-democracia. Mas foi assim, no começo do século XX você via partidos social-democratas, que viraram social-democratas, partidos muito radicais, nos países nórdicos. À medida que as coisas foram andando, foram ficando mais calmos, tudo mais, fazendo alianças com É a tendência, pluralistas. você dilui um pouco a sua... E o PT foi um partido social-democrata no estrito senso, na minha opinião. Não, eu tô achando engraçado porque tipo, ele perguntou, a gente já tá falando do PT e começou com o que seria, o que é, como a gente vê um liberal. Eu só queria, conversa de bar, né? só que eu queria voltar, porque eu queria fazer muito um comentário, porque ele Claro. começou falando como vocês veem uma pessoa de esquerda, depois como vocês veem uma pessoa de direita, e depois como você vê um liberal. Eu falei, um liberal de direita. Eu quando me perguntaram, eu escrevi um liberal, então... Acho que você complementou um pouco da Eu acho que tem um negócio, o liberal ele consegue trazer um pouco de uma visão econômica e muito parecida com a direita, uma visão um pouquinho menos prudente, mas também uma visão de olhar direitos e ser um pouquinho mais iconoclasta junto com a esquerda. Vocês não têm tanta preocupação assim, necessariamente com as tradições. Sim. Eu Eu acho que vocês talvez se unam com um campo mais de esquerda na parte dos direitos individuais, né? Então, liberdades individuais, liberdades sexuais, liberdades religiosas. Não, mas liberdade individual é uma coisa que a direita prega muito também. Os Porém tem um freio. Tem um freio que é a moral. Tem um limite, exato. Tem um freio que é a moral. É muito claro que, obviamente, quando a gente imagina... Tanto é que enfim, a gente faz até piadinha, né? Com progressista, com conservador, como a gente fez no começo. O progressista não vai beber, pô, não sei o quê. Conservador é aquele cara Não, só deixa eu mais fazer uma quadrado. consideração pro público. A única que não tá bebendo é progressista. O liberal já tá no segundo drink e o conservador é mais prudente e tá no primeiro. Eu devo lembrar para vocês que o conservador ele não é um monge. Vamos lembrar a vocês que um dos grandes conservadores do último século foi Frank Sinatra, longe de ser um monge. Meu Deus. É, uma boa consideração. Jim Martin, conservador? Mas assim, a gente partindo um pouco, tem uma tendência dos liberais serem um pouco anti-esquerda. E é uma tendência natural. O Porque o problema inimigo é o Estado. porque o inimigo é o Estado, porque o inimigo é, às vezes, um populismo um pouquinho mais aflorado que a gente vê na esquerda. O coletivismo. Porque o populismo de direita, quando a gente vai ver na história, é recente, na minha opinião. Porque a gente fez a divisão da direita entre liberais, Conservador. conservadores
E a gente chamou de reacionários uma coisa que eu acho que vale a gente chamar de populista. Entendeu? Pode ser. Então, Mas aí eu acho que você joga um reacionário, um cara que seria mais de direita, extrema-direita, quando você vai criticar às vezes um cara de eu esquerda, acho que o populista. reacionário, na essência, hoje está muito bem representado pelos governos populistas de direita que a gente tem. Porque assim, Ele quer uma volta ao passado. Ele reage à mudança, mas reage violentamente. você pega a esquerda, você teve projetos populistas muito claros nos últimos 20 anos. Na América Na Latina, América Latina é assim que se diz. só isso. Mas o que Na é um direita projeto surgiu agora. populista? Eu tenho a minha única, acho que talvez provocação é o que é um projeto populista e o que é um projeto popular. Então, O populista, ele elege um inimigo. ele elege o inimigo, eu acho que essa é a primeira questão. Primeira questão. Ele E sacrifica aí, no caso, a verdade. o governo o inimigo Bolsonaro é os seria um Estados- governo populista. Não, na minha opinião, sim. Eu não acho que seria um governo populista, mas acho que ele tem o carisma populista. Então, pode mas ser. ele não- mas ele, Mas ele aí mesmo, tá. mas assim, tem uma coisa que ele mesmo fez em campanha. Mas ele tem esse carisma. Um bom ponto. Ele tem esse carisma e ele sabe usar esse carisma. Só que ele, já logo de cara ele falou, já na campanha ele falava, eu não vou ser o salvador da pátria, eu tô numa roubada. Ele mesmo falava, Bem, esse cargo de presidente é uma Sim, ele roubada. mesmo falava. Eu acho que assim, a gente tem que O meu fazer- programa, Sei. mas ele mesmo falava, o meu programa é o pior de todos, porque ele é realista. Ele falava isso durante a campanha. Eu acho que o Bolsonaro. É o pior, porque ele, é o co- realista. ele conseguiu comunicar para a população, para o brasileiro mediano, uma série de valores que, para uma sociedade conservadora, era muito conveniente. Sim. Mas não seria possível você comunicá-los se você não tivesse a Lava Jato, que dizimou a classe política, e uma crise econômica, a maior crise econômica da nossa A história. maior crise A econômica. maior crise econômica da nossa história. Então, assim, E a entrou. Venezuela lá do lado. Eu acho que tudo foi isso degringolando. acessório. Não, eu Aí você fica com medo. Você fala, quem é o anti-Venezuela aqui? Porque eu não quero virar Venezuela. Pode ser. Mas isso um pouco numa classe mais alta. Eu acho que, tipo, só o sentimento de Venezuela não é majoritário. Não, ajudou. Mas assim, quando você vê a carreira do Bolsonaro, nunca teve uma pauta liberal na economia, nunca teve uma pauta liberal nos Aprendeu a pontos. ser liberal Mas assim, nos últimos anos, nos É. últimos 2 anos. E o Paulo Guedes, e eu acho que essa é a grande virtude do governo. A grande virtude. Reforma da Previdência, via de regra, é a reforma mais impopular em qualquer país do mundo. E que ele mesmo antes era Era contra. Sim. Mas o cara soube mudar, ele soube Não, perceber as coisas. ele soube ter uma prudência nesse ponto. Ou Mas assim, até a o grande virtude do oportunismo. governo, na minha visão, é ter. Não é oportunismo porque é impopular, É impopular. é extremamente Ele impopular. conseguiu colocar 1 milhão de pessoas na Paulista para defender a pauta mais impopular da história. Então, Reforma. essa parte popular do governo que você está falando, eu concordo. Porque ele tornou algo moral. Aí é que tá. Ele saiu do universo dos números e do resultado da economia, o que vai acontecer, e foi para a parte moral. Ele começou a falar, você quer que o político continue ganhando 33 mil enquanto você se aposenta com no máximo 5? Ele começou a transformar isso numa pauta moral. Que não é o cerne da reforma da Previdência. Então é uma coisa que Sério, mas é como você comunica para o povo. Essa você começa. Hoje em dia está complicado. Eu acho que a imprensa, grande parte, eu acho, da grande mídia se assumiu como torcedores mesmo. Eu vejo muitas máscaras caindo, gente que eu não esperava estar falando determinadas coisas, falando coisas que eu acho absolutamente chocantes. Eu acho que tem muita torcida envolvida de todos os lados. Pouco compromisso com a verdade, muito compromisso com... Eu não diria que é opinião, porque opinião faz parte do jornalismo. Opinião é importante, opinião é... Só que você percebe que a opinião ela tem que estar baseada em fatos reais. E aí você percebe que muitas dessas opiniões, na verdade, são invencionices disfarçadas de opiniões. Mas que máscaras você acha que estão caindo? Da máscara da imparcialidade, seria? Não da imparcialidade, é que na verdade, assim, o que acontece com a imprensa americana? Ela é grande clara, veículo, né? Ele é claro. Fox News é pra você, CNN é pra você. Acabou, eles não têm esse papo de imparcialidade. Sim, é que eu também Deixa concordo bem claro, os plenamente. jornais Não já existe. deixou bem claros qual candidato eles vão apoiar quando vai ter uma eleição. Eles já deixam claro. Eles fazem um editorial falando, olha, a gente acredita mais nos valores desse cara, a gente acha que ele tem as melhores soluções e ponto.
E aí você começa já a filtrar as notícias que chegam, as opiniões que chegam, sabendo qual o posicionamento político do determinado veículo. Aqui não, aqui eles tentam ainda fingir, tentar dar um verniz de isenção, que a gente sabe que não existe. Ao você falar que você é imparcial, você já está sendo parcial porque você está conduzindo a um raciocínio. Então é uma coisa Eu acho até que essa grande imprensa está desesperada com o advento das redes sociais, com o crescimento das redes sociais. Essa história, de repente, de uma hora para outra, virou essa loucura dos fake news. E aí eles colocam umas agências que, se você vai pesquisar as pessoas que estão nessas agências, que vão checar o que é fake news ou não, você vê que elas também não têm isenção nenhuma. que a fake news não... Quem vigia os vigilantes? Você acha que eu queria fazer alguns comentários, algumas provocações em cima do que você falou. Eu acho que realmente a questão de imparcialidade para mim não existe, nunca existiu, não tem como existir. Eu acho que talvez uma proposta para a gente tentar melhorar a qualidade da imprensa seja justamente para que ela seja declare-se. No meu ponto de vista é esse, nossa opinião é essa, então tem esse verniz. Agora, o que eu acho um pouco perigoso é a gente também desqualificar, cair num limbo de que a imprensa é mentirosa, a imprensa é isso e aquilo e começar a ter uma perseguição. Porque assim, é aquela disputa dos donos da verdade e a gente sabe que ninguém é dono da verdade. Generalizar é aquela história, estupidez. A gente precisa de inteligência, de tempo, de avaliação e de sensibilidade para perceber quando, assim, para separar o joio do trigo. E as pessoas, realmente, a tendência para tudo, a mais preguiçosa é falar nada presta e tudo... E só mais um último comentário, antes de passar para você, é que você falou, poxa, a grande imprensa em relação à ascensão das redes sociais, mas assim, eu acho que talvez essa disputa ela tenha ficado um pouco ultrapassada do começo dessa ascensão, porque a grande imprensa está nas redes sociais. Você vê só que ela não tem engajamento que o menino do Motorola com o vidro quebrado tem. Você pega o meu filho, Iago, não é meu filho, a gente fala que é meu filho, ele parece comigo, mas ele é um menino de, sei lá, 23 anos. Eu tenho 26 anos, sou menino também? 23. Eu também tenho 23. Você tem 23? Eu pareço velho, meu carequinho. Não é que parece velho, mas você tem uma maturidade nas opiniões. Mas eu tenho 47, então pra mim todos são meninos. Não, você não parece ter 47, eu não pareço ter 23. Não, quem me dera. Só que eu acho que assim... Não, mas então, só concluindo, né? O que eu vejo muitos caras que acusam, assim, por exemplo, eu estou falando do meu lado, do meu ponto de vista, claro. O que eu vejo no meu grupo de amigos, etc, etc. Os caras que não têm a menor organização, que eles veem um meme e acham engraçado e compartilham e fazem uma piada, etc, etc. Ou então fazem um comentário que às vezes é meio jocoso, entendeu? Mas acaba sendo levado super a sério. Eles têm um engajamento e você vai ver, puta, eles estão falando do banheiro de casa, com o Motorola tudo quebrado, puxando algum Wi-Fi do vizinho, etc, etc. E eles têm um engajamento que muitas vezes causa uma inveja nos grandes veículos. E você nota... Mas os grandes veículos usam isso como notícia também. Eu acho que de um jeito ou de outro, eles se apropriam disso. Eu acho que a minha provocação era nesse sentido. Sim, mas você vê muitos jornalistas desses casos que eu vejo pessoalmente, numa campanha para descredibilizar, desacreditar esses caras, entendeu? Uma campanha, assim, você pega, sei lá, uma Madeleine Laxco, ela tá numa batalha quixotesca contra a direita do Vaporwave, ela chama a vovó Mafalda do Tupperware, etc. Eu gosto de Vaporwave, mas não gosto da direita do Vaporwave. Mas eu achando que tava fazendo assim, tava arrasando, tava descobrindo a América, assim, etc. 3 RTs, 30 likes, entendeu? Enquanto o cara que tem o Motorola, milhares. O cara que faz lá um outro palhaço do Brasileirinhos no Avatar, etc, etc. E, meu, ele... Assim, eu acho que eu me preocupo da visão que a sociedade tem na mídia, mas eu não me preocupo com a mídia. Sim. Porque assim, na década... Primeiro que a gente melhorou em uma coisa que não precisa mais de intermediários. Então, se tem alguma coisa para desmentir, é desmentida. O ônus disso é que as mentiras também podem chegar por outros veículos menos sérios. Então, por um lado, a gente vê a mídia tradicional, a Eliane Cantanhete descobriu o Mensalão, a mídia divulgou a Lava Jato,
E agora a mídia tradicional também critica o governo. Sim. Só que naquele tempo, até no governo Fernando Henrique, a Veja, que se tornou um símbolo antipetista, criticou o governo Fernando Henrique, criticou o governo Collor. Então acho Mas que a intensidade... aí a gente pode discutir com mais calma. Mas tem um trabalho do Eugênio Butti que ele compara as crises do governo FHC com as crises do governo Lula. A gente não tem dado suficiente para falar do governo Bolsonaro. É muito parecido. Então eu acho que assim, a mídia no Brasil ela se posiciona de uma maneira antagonista. Ela tenta pegar no pé do governo. Só que E isso é ótimo, porque eu acho que a função da mídia E na não sociedade é de hoje, é né? pegar pé no governo. não é de hoje, mas A mídia tem que pegar no pé. Mas o problema não é a quantidade, etc, é a qualidade da coisa. Sim. Às vezes você pega o cara fazendo uma puta notícia falando, ó, o Bolsonaro não levou o carro para fazer recall Exato. em 2007. O que eu acho assim, o que eu estava querendo dizer nesse sentido é assim, a sociedade, em 2017 mais ou menos, para cá, ela começou a perceber que a imprensa ela também tem a agenda dela. Isso antes ninguém percebia, quer dizer, o grande público, né, não percebia, não tinha essa percepção. Ponto de vista econômico, o governo está indo bem. Apresentou uma boa reforma da Previdência, apresentou o MP da Liberdade Econômica e tem uma pauta difusa em alguns pontos. Trabalhista, a gente não sabe o que o governo quer. O acordo do Mercosul foi ótimo, apesar de ter sido tateado sem lá. Só que o governo não deixa clara a agenda dele, completa. E quando deixa, se apequena por pegar questões menores. Trânsito, entrar em briga meio desnecessária e brigar com o Congresso. Ele tem um problema com a comunicação, eu acho. Também. Exato. Né? E exatamente isso que você diz. Às vezes eles se perdem com brigas bestas. Mas assim, principalmente na questão do relacionamento com o parlamento e a comunicação do parlamento, você vê um esforço de certas lideranças, até aí o Rodrigo Maia, falando, não, vamos levar essa agenda que eu acho importante para o Brasil e é do governo, e o governo nem inicia. Então, assim, o governo tem que respeitar os parlamentares, o governo tem que entender o arcabouço institucional que a gente tem no Brasil e parar de ficar de firula. Vamos falar o que é sério e vamos resolver. Eu acho que a princípio o governo ele até está tentando, buscando uma aproximação. Você vê aqueles almoços do Bolsonaro com o Rodrigo Maia, com a Columbre, com o STF lá, com o... Mas depois chega e o Carlos xinga. É porque o Carlos, cara, ele é o Red Pilado da história toda, entendeu? A gente não pode confundir o Carlos com o Bolsonaro. É claro que ele tem uma presença muito forte, principalmente nas redes sociais. É claro que ele está por trás da ascensão nas redes sociais do Bolsonaro, etc. Mas o Bolsonaro mesmo, ele é um cara que você percebe que ele se enxerga Sitiado. Não, ele se enxerga como um militar. Os militares que tanto o Bolsonaro, o Carlos critica, ele se enxerga como um dos caras, como um dos militares. Os militares podem não enxergá-lo como um deles. Os militares, alguns podem falar, não, eu sou um general, como é que eu vou obedecer esse capitão, etc. Pode ter alguns caras assim. Pode haver alguns generais que estejam lá para tentar controlar um pouco o cara, falar, não, vamos transformar o cara numa coisa mais anódina, ele não está mais em campanha, ele não pode governar só para o público dele, etc. Existem os caras assim, que têm essa agenda lá dentro. Mas eu acho que no core do Bolsonaro ele se considera um dos militares, Pode entendeu? ser. E nesse sentido, ele acha que o Carlos às vezes ele exagera mesmo. Pode ser. Mas bem, a gente tá falando tanto, mas a opinião mais não. interessante é da Malu. Verdade. Ela que deve ter as Então, maiores críticas. Eu concordo com o fato do Bolsonaro se envolver em diversas brigas e polêmicas que criam cortinas de fumaça e distanciam daquilo, da discussão, do debate público, daquilo que interessa, né? Pauta econômica, pauta social, entre outras. Mas eu assim, quando o Bolsonaro foi eleito, da mesma maneira quando o Dória foi eleito aqui na Prefeitura de São Paulo, eu pensei, bom, não concordei com as principais propostas que ele apresentou, mas acho que ele está eleito legitimamente e ele vai entregar as coisas, eu acho que vai fazer um arroz e feijão bem feito dentro, né, política, economia, tudo mais. Só que o Dória, aqui em São Paulo, foi entrando em tudo que parece que ele tinha planejado foi dando errado, Os primeiros se envolveu 5, em 6 polêmicas. meses do governo dele, da prefeitura dele, Não, o Assim, Dória parecia um Superman. ele veio como um foguete.
mas depois foi ladeira abaixo. Então teve várias polêmicas que ele entrou e várias políticas que ele propôs que não deram certo. O Bolsonaro, eu tive assim a mesma sensação. O cara vai entrar com tudo, vai fazer um arroz e feijão bem feito e vai ser isso. Eu tô sentindo que é o contrário. Eu tô sentindo que o Bolsonaro, assim, fora essas brigas, essas cortinas de fumaça que ele acaba criando, e não só ele, então as pessoas do governo dele, né, as pessoas de confiança dele, assim, já tá sendo péssimo pro governo Bolsonaro. Você pega recentemente a polêmica com o Sérgio Moro, um dos principais ministros dele, você pega o caso do Queiroz, envolvendo o filho dele. Então você pega tudo isso, vai no calcanhar de Aquiles do governo, que é a pauta moral. Por mais que você fale, poxa, não concordo, isso não é verdade, isso tem que ser analisado, tem que ser investigado, né? Não estou colocando aí na cruz. Eu acho que não, mas sangra, assim, né? sangra. Eu acho que do ponto de vista assim político essa é uma análise, né? O governo está sangrando, eu achei que não ia ser assim, não tão rápido. Mas você falou do ponto de vista econômico, eu queria complementar. O que eu acho é que o governo Bolsonaro tem um grande déficit, não temos uma agenda de política pública social posta. Que nem você até comentou, poxa, qual que é a proposta dele para o transporte, esse negócio de dar cadeirinha? E a gente não Fica sabe muito qual que vai ser o confuso. futuro do Fundeb. Qual que é a agenda dele para a educação? Não tem futuro para o Fundeb. Qual que é a agenda dele para o ensino médio? A questão do Enem, sabe, um grande impasse. O MEC não entregou nada ainda. Então, eu acho que assim, na agenda de política social como um todo, tá um déficit muito grande e não tem perspectiva de melhorar. Não tem uma proposta, não trocou um ministro que chegou e falou, vamos fazer tais coisas. Então, essa eu acho que é a minha maior crítica às políticas que o Bolsonaro tem implementado. Eu acho, pelo que eu estou acompanhando, que não. Eu acho que ele começou dando canelada, como ele mesmo diz. Eu acho que me lembra muito o voo do Albatroz. Lembra que o Albatroz, ele, quando começa uma coisa meio desajeitada, ele vai tropeçando, ele às vezes cai, de repente ele levanta voo e vai bem. Eu estou sentindo que o governo está começando a decolar porque ele está começando a se entender, a saber se comunicar. Tem uma curva de aprendizagem, né? Tem uma curva de aprendizagem. Ele é um governo que, convenhamos, nunca nenhum governo começou levando tanto pau por todos os lados. Tendo que lidar com tanta antipatia de vários setores, inclusive o setor da imprensa. Mas o que eu acho, em termos de economia, como você disse, está cada vez melhor, a equipe está boa, os caras estão ajeitando a casa, a gente teve ótimos resultados na Bolsa, teve picos que nunca teve, os investimentos estão começando a aparecer, o desemprego está começando a cair, aquela coisa da segurança, os 25% de crimes violentos que diminuíram nos primeiros 4 meses do ano, nos primeiros 5 meses. A gente já está começando a sentir as invasões de terra. Nós tivemos uma só nesse período. No ano passado a gente teve mais de 17 em 2018 com o Temer. Em 2016, então, no período Dilma, então você teve mais de 32 no primeiro semestre. A questão do desemprego, acho que vale só talvez uma provocação. É que saiu há pouco uma pesquisa do IBGE que a renda também tem diminuído. Sim, a renda oficial está diminuindo. Porque tá rolando muito emprego informal por enquanto. Eu acho que incluindo nessa falta de uma agenda social, qual que é a proposta dele para um emprego de qualidade, para um emprego mais formal, para um emprego com salário melhor? Diminuir a presença do Estado que acaba atrapalhando a geração de emprego. Isso foi bem claro desde o início. Mas o emprego informal, ele não tem intervenção do Estado. Não, mas a gente não está falando nem do emprego informal. Não, mas o emprego informal já não tem. A gente está falando da geração de empregos mesmo num todo, né? Porque tem muitas legislações trabalhistas, tem muita intervenção do Estado, de sindicatos, etc, que acabam emperrando. Então, mas a reforma trabalhista já não ajudou? Deu uma ajudada, mas deu uma ajudada. De qualidade, a renda tem diminuído? A reforma trabalhista deu uma ajudada, mas não é o suficiente. A gente precisa de mais reformas. A gente precisa de mais reformas. E resolver a situação fiscal. Exatamente, precisa resolver a situação fiscal porque ninguém está investindo enquanto não souber qual vai ser a situação fiscal do Brasil. Enquanto sentir que há uma insegurança, tanto fiscal quanto até política, quando o cara chega e olha e fala, não, peraí, o STF deu uma martelada, deu uma canetada lá e impediu a Petrobras de vender algumas refinarias, etc. Porra, como é que eu vou investir aqui? Como é que eu vou comprar coisa aqui? Fez justamente aquilo que eles criticavam, o togado vai assinar e vai foder tudo, entendeu? Então, assim... O judiciário faz parte dessa retomada do crescimento. Faz muita parte. Agora, no quesito do Sérgio Moro, eu acho que isso não manchou. Eu acho que isso acabou não manchando também o governo. Eu acho que no final
acabou unindo a direita, que a direita estava acabando meio que indo cada um para um lado, assim, numa pauta que a direita inteira, e a gente viu a população em geral, que não seja de esquerda, defende, que é a Lava Jato. Nesse sentido, a gente viu nesse teste de popularidade que foi no domingo passado, que talvez tenha sido um tiro no pé essa coisa do Intercept. Eu sinto que foi. Sim, eu acho que os movimentos identitários, quando você fala do movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, eles são de extrema importância porque são grupos que historicamente no Brasil sofreram preconceito, sofreram segregação, sofreram discriminação. Então eu acho que é muito importante essas pautas estarem hoje postas no debate público. Seja que é pra gente discordar, seja para incomodar, mas eu acho que isso significa um avanço de transformação na estrutura social brasileira, talvez por isso incomode as pessoas que são um pouco mais conservadoras, mas eu acho que esse debate é muito importante. Eu acho que existem críticas da maneira como ele é conduzido, ele poderia ser conduzido de uma forma melhor, mas eu acho que ele é extremamente importante para a gente conseguir pensar políticas públicas para resolver esses problemas que até hoje não tem solução. A gente sabe que existe uma extrema desigualdade de gênero, uma extrema desigualdade racial no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país extremamente homofóbico e que isso não é só questão moral de preconceito, isso é violência. A cada 23 horas morre uma pessoa LGBT no Brasil pelo fato dela ser quem é. Então, eu acho que essa realidade que a gente não toca por uma questão cultural, de ser uma desigualdade que é um pouco mais intrínseca, que não é só de renda, que só políticas como o próprio Bolsa Família ou políticas econômicas não conseguem resolver, eu acho que é um debate muito importante de estar hoje sendo discutido por esquerda, por direita. Então, eu sou uma defensora, eu acho que a gente discutir isso socialmente pode trazer coisas boas para o Brasil no futuro. Eu acho que ninguém deve sofrer por quem é, por raça que é, por quem ama. E isso é uma condição básica de igualdade de oportunidades que a gente tem que ter. De humanidade é o ponto de partida. Agora falando em relação aos movimentos, que eu acho que é uma questão importante. Os movimentos sectários ficaram tão fechados nas próprias pautas e especializaram tanto de falar em tal tema que às vezes não trazem as pessoas de fora, às vezes os movimentos... Às vezes aumentam o muro, aumentam o gasto. Às vezes eles não conseguem gerar empatia. Assim, eu entendo que a gente tem um gap salarial por questão de maternidade, eu entendo que tem racismo na sociedade, só que isso não resolve falando que eu sou um estuprador potencial. Não resolve criando muros. Foi o que eu Você falei. acaba- Eu acho que é a primeira coisa. Você acaba voltando as pessoas, o seu Zé do bar, a Dona Maria, o taxista, etc, você acaba voltando eles contra as suas pautas. Exato. Porque eles começam a te ver como um inimigo. Se você o acusa de coisas que ele não faz, ele vai falar, não, peraí. Foi o exemplo que eu dei quando eu estava falando de polarização. Que E é isso não que eu adianta a falei gente construir sobre, muros, não sobre vai o resolver. cisma da confiança. É a quebra da confiança. Você fala, se essa pessoa está mentindo sobre mim, ela não está querendo o melhor. Assim, por sociedade. mais que eu defende as pautas, algumas, não todas, mas que esses movimentos têm, eu não me consigo identificar com eles porque eu me sinto marginalizado. É que muitos desses movimentos estão cooptados por interesses políticos. Não, sim. Estão ligados a partidos. Por isso que a gente tem que romper o monopólio da virtude. Sim. A gente tem que falar, quem é progressista defende isso, quem é liberal defende isso, quem é conservador defende isso, que todo mundo seja tratado como tal. Sim, que a pauta do combate às desigualdades, como a gente falou, tem que ser transversal. Exato. Não é de um grupo ou de outro, assim como outras pautas que são tidas como de direita também devem ser Mas transversais. os movimentos não estão fazendo isso. E quando eu falo de questão social, eu acho que a sociedade anda mais rápido que as instituições. Sim. Assim, apesar, por exemplo, questão racismo, eu acho que é uma questão que complicada, a sociedade não está se vendo. Mas a questão LGBT, eu acho que está melhorando muito. Está melhorando muito e eu digo mais, aqui o Brasil tem a maior parada LGBT do mundo. Os brasileiros elegeram, sei lá, o João Willis. O mercado, botaram ele no o BBB. mercado tá pegando a pauta. O mercado está pegando Sim, a pauta. Agora, uma coisa que eu acho também, a gente tem que tomar muito cuidado com os números, porque outro dia, por exemplo, o grupo gay da Bahia, ele coloca aquelas coisas de quantos foram mortos por homofobia, etc, etc. Outro dia eu estava analisando os casos e os números. Por exemplo, tinha uma lésbica que ela montou uma loja dela num shopping no Rio de Janeiro, esqueci que shopping que era,
E aí houve um assalto numa joalheria e ela levou uma bala perdida desse assalto. E ela entrou como E morreu. homofobia. Entrou como morta, como crime de LGBTfobia. Teve uma outra na Bahia que ela tava bêbada, subiu em cima do carro da família dela que estava tirando o carro da garagem, eu não me lembro direito da história, acabou caindo, batendo a cabeça e morrendo. E aí falou, e também entrou para a estatística como morta por LGBTfobia. Não, mas eu acho que a gente não pode jogar o bebê com a água do banho. Mas aí porque a gente... também e os casos que não são notificados. Então, mas Sim, aí, mas aí a gente, caso mas do aí foi se feminicídio. perguntar foi o Luiz Motes, né, se eu não me engano, do grupo Gay da Bahia, se eu não me engano, eu posso estar errando o nome. Ele falou, não, mas veja bem, se ela estava em cima do carro é porque ela bebeu, se ela bebeu, provavelmente porque ela é uma alcoólatra que foi levada a beber por causa do preconceito da sociedade, etc, etc, etc. É força a barra. Nesse momento em que ele força a barra, há o cisma da confiança. Nesse momento você fala, o cara tá querendo me enrolar. Mas eu acho que Nesse momento, ele joga contra esses movimentos sociais. Quando ele tenta dobrar os fatos por E sentimento. isso também acontece em movimentos Não, total. todos. Mas eu acho que assim, a Tem gente chega pessoas com uma que- conclusão que a gente tem que ter mais cuidado em analisar os dados, Sim, mas é uma violência que existe na sociedade. não dá pra negar, há uma violência. Só que é uma Exato. violência contra o hétero, contra o homo, contra Mas o são branco, tipos contra o diferentes de violência. Sim, mas o Brasil E tipos é um diferentes não país só de violência, mas de Não. desigualdade também. Né? Eu acho que no começo eu comecei falando, poxa, esse debate avançou muito. E aí aquilo você fala, poxa, a gente tem uma maior parada LGBT e tudo mais. Mas a gente sabe que se o cara às vezes vai fazer uma entrevista de emprego, ele não fala que ele é gay. Mas, A gente exato. sabe? Não, e isso foi um problema que eu tive na minha vida. Eu fui fazer um estudo, uma regressão, todo economista gosta de dado, liberal gosta de dado, gosta de número, e eu fui tentar analisar se casais homossexuais tinham redução de renda em relação à sociedade. Peguei as PNAD, peguei as planilhas ali, não tem uma pergunta que diz você é homossexual ou não. Então eu tive que inferir em uma casa que tinha 2 homens que se consideravam um casal. Poder. Bem, o meu estudo acabou sendo inconclusivo, apesar de achar que casais homossexuais tinham uma renda maior. Por quê? Porque IBGE tem um tabu de chegar na porta do brasileiro e falar, você é homossexual. Muitas pessoas não admitem isso. Claro, você não vai conseguir medir direito. E mais, tem outras coisas que vão interferir na renda, além do cara receber mais ou menos por ser homem e mulher. Não, mas já era homossexual. controlado, já era tipo, escolaridade tal. Não, Fiz não, minha não, mas grande mais regressão. Mais do que isso. Isso, inclusive, é uma coisa que os conservadores eles pensam muito. É assim, que tipo de ocupação atrai mais determinado gênero? Que tipo de ocupação, que tipo de estudo que atrai mais? Então, quando você fala assim, há um preconceito contra mulheres, você que é mulher e trabalha na construção civil, há um machismo contra você, há um preconceito contra você. Normalmente essas mulheres, até teve uma coisa na Globo News que aconteceu isso, que a mulher falou, não, inclusive eu sou muito bem tratada, eu tenho até privilégios aqui entre os meus colegas homens, eles me tratam bem, etc, etc, etc. Só que assim, foi feita uma pesquisa na Europa, nos países nórdicos, etc, etc, que quanto mais liberdade você dá para a mulher e para o homem escolherem o que eles querem fazer, estudar ou trabalhar, etc, as carreiras, aumenta a disparidade de salário, porque naturalmente a mulher, isso os progressistas vão odiar, ela é porque atraída por naturalmente algumas, não, ela é atraída por algumas profissões que não pagam tão bem. Não. Mas Malu, eu A só mulher não tem uma barreira Não, que impeça ela naturalmente de as estudar engenharia. profissões que costumam ser exercidas por mulheres são desqualificadas, têm um salário menor. Por exemplo, você pega o caso da Rússia, medicina costuma ser uma profissão valorizada. Na Rússia não é, e você vai ver quem domina a profissão mulheres. Então eu acho que é mas eu a acho que é uma Rússia lógica invertida. Mas você tá otimista? Você tá otimista que a gente vai adquirir mais direitos para quem for mais vulnerável? Eu tô otimista de que, como eu comentei no início da fala, esse debate tem avançado na sociedade brasileira. Você tem o exemplo da parada gay, aí você tem o exemplo, poxa, a mídia comprou essa pauta das mulheres e tal. A gente tem lideranças negras falando de racismo cada vez em mais espaço e de como combater isso. Só que eu acho que ainda falta muito pra gente avançar. Quando eu falei, quando a gente vai, que nem no caso das mulheres, você tem, enfim, diversas pautas que ainda a gente está muito longe, não só da desigualdade salarial, na questão da violência, e da questão da maternidade, nesse grande tabu, de separação, de aumento da desigualdade, entre outras coisas para a gente conquistar. Não, o politicamente incorreto é uma reação. Concorda?
Porque toda tentativa de controle, toda tentativa de dizer, olha, você está errado, você não pode fazer isso, etc, etc, ela gera esse tipo de reação. É cultural. Uma geração que tem determinados valores, ela vai ser sucedida por uma outra geração que vai questionar esses valores. Então o que é mainstream num dia e o que é underground no outro dia, eles trocam de posição. Eles mudam. Você nota isso claramente nos movimentos musicais. Você nota isso claramente na arte, no cinema, nos movimentos. E não foi diferente com o politicamente correto. Quando você percebe que você está há 10 anos com gente sentindo que a coisa ultrapassou um pouco os limites, é a coisa do pêndulo. Você vai muito para um lado, você vai ter uma reação que vai te levar para o outro lado também. Cabo de guerra. É um cabo de guerra. Quando você vê que de repente você falou, não, peraí, eu de repente não estou podendo falar uma coisa, por exemplo, do cachorro. Os caras estão agora proibindo, você não pode falar que você é dono do cachorro. Não. O cachorro não é sua propriedade, você tem que se dizer tutor do cachorro. As pessoas começam a falar, não, espera, calma. E aí acontece essa reação. A reação, ela parte de quem? Das pessoas que testam os limites. São sempre aquelas pessoas que estão sempre um pouquinho além, elas vão um pouquinho além. E são essas pessoas que começam a ofender os mais sensíveis. Então isso começa a ser chamado de politicamente incorreto, porque o cara fez uma piada com a qual eu não estava acostumado nos últimos 10 anos e não estava ouvindo isso. E aí, de repente, outras pessoas se inspiram nesse cara e começam a criar esse movimento que contraria o movimento anterior. Eu acho isso natural, acho que não faz parte da direita, acho que faz parte de uma reação da sociedade em geral que de repente fala, porra, que saudade daquele... Assim como a esquerda tem uma reação muito raivosa há décadas de silêncio. Você vê, a gente está tendo um discurso raivoso porque pessoas que nunca puderam ter sido escutadas agora têm uma voz. Só que eu acho o seguinte, eu acho que tem uma galera de direita que fala, não, vamos mitar, vamos causar, e perde a razão, e é chato. Só que eu acho que é o seguinte, o que é politicamente correto, não importa. Eu acho que todo mundo tem que falar o que quer falar, independente de se ofender alguém. Eu acho que sim, tem que ter uma liberdade, só que eu acho que essa liberdade não pode ser baseada em mentiras, esse é que é o problema. Mas aí que tá. A gente desmente. Quem é o dono da verdade? Eu acho que a verdade existe. Agora, assim, como é que eu vou chegar... Não, mas ela está em Depende. disputa. Mas como é que eu vou defender a liberdade... Eu tô muito isentão, né? Não. Eu Não, concordo com o Mas me podcast. explica. Como é que eu Eu vou acho que defender... assim- Não, como é que eu vou defender a liberdade de expressão de uma mulher que eu nunca vi na minha vida, por exemplo, que aparece na porta da minha casa e fala, esse cara é um estuprador. E aí a vizinhança inteira já tá com armas, com tochas e forcados para me matar. E como é que eu vou responder a isso? Entendeu? Então Eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Eu acho que a Malu, liberdade Malu. de expressão... Não, eu só não entendi. Eu só não Com a entendi. verdade também. Não, é claro, tem a ver com a verdade. Mas eu só não entendi o teu ponto. Liberdade de expressão para fazer uma piada machista, ok. Liberdade de expressão para uma mulher me acusar do nada, não. Não tô falando de Eu não liberdade de entendi. expressão para fazer uma piada machista, não. Eu tô falando assim, que a liberdade de expressão é para você realmente buscar a verdade e na busca da verdade, às vezes você arrisca ofender certas pessoas. E assim, a ofensa é uma coisa muito subjetiva, você não pode dar o poder de alguém decidir o que é ofensivo ou não. Porque o que é ofensivo para um não é para o outro. Como é que você vai falar... Como você se considera apto numa posição de julgar o que uma pessoa está falando é ofensivo ou não é? Eu entendi o ponto Não, e depende de eu não quem- sou apto para responder. Tem um filme dinamarquês que é The Hunt, que é a história Sim. de um professor Fantástico que esse filme. é acusado de estuprar uma criança Ah, tá. e não Acho que eu já ouvi estuprou falar. e não sei o que lá, e a gente tem que olhar o benefício da dúvida. Só que assim, como eu acho Ele não que estuprou no final. a liberdade tem que ser irrestrita, eu não sei responder. Malu, como a gente responde às injustiças, às falsas acusações, e dando para a sociedade a verdade? Eu só não ficou muito claro. Que injustiças, que falsas acusações? De Injustiça é de quando pessoa você que mente tá sobre alguém, falando. quando você assim, solta uma claro. calúnia sobre alguém. Eu acho assim, quando você ofende alguém, muitas vezes Me dá um assim, exemplo claro, de existe- ofensa. não, Eu claro que virei existem você de graus. bobo. Eu virei o É isso, extremista da mesa ofensa? Por agora. exemplo, se você chega e fala assim, você é um narigudo, babaca, você é um clichê, você é um paulista italiano, hétero, etc. Tá. Meu, a nona, não sei o que ridículo, cresce, cara.
Meu, normal, você tá buscando uma verdade e você pode estar me ofendendo, como também pode não estar. Eu posso olhar e falar, foda-se, entendeu? Mas você está buscando a sua verdade e você está num debate. É natural isso. Eu não acho isso um problema. Assim, Eu acho que o grande problema isso é não é um aquilo problema. que eu comecei quando a gente entrou nesse assunto. Para mim, o grande problema é se valer do, mas agora eu não posso mais ser preconceituoso em paz, eu não posso mais ofender. Mas isso já foi superado. Então, não, para mim não tá. Para mim, eu acho que o grande ponto dessa discussão é esse. Eu acho que se a gente está falando de uma discussão de bar em que um ofendeu o outro, um xingou o outro, isso é natural, isso acontece. Não, é da existência da mas não é sociedade. só uma discussão de bar. É assim, por exemplo... Posso objetivar? Vai. Malu, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu virei o extremista da mesa pela primeira vez. Vai. Vocês não podem falar que eu sou isentão, ok? Você tá no canto, inclusive na ponta. Na ponta, é o seguinte, o meu tópico foi, cara, ofensa é muito Foda-se. subjetivo. Se isso for um problema, a gente tá dando arbítrio para uma entidade superior resolver uma coisa muito arbitrária. Aí agora eu falei, quando a gente tá com Uma fato entidade objetivo... uma entidade que muitas vezes não vai resistir e instrumentalizar politicamente esse tipo de poder que ela tem. Mas assim, quando a gente chega no fato objetivo, você me estuprou, você matou não sei quem, você roubou dinheiro, como a gente resolve esse conflito de liberdade, Muitas de vezes a expressão? pessoa é morta antes de se sem- defender. Não, gente, mas peraí, é pra isso que existe justiça, né? O benefício da dúvida. Não. Eu já vi a mulher em Santos que foi morta porque foi confundida com uma estupradora. Em Santos, ela Não, foi acontece, linchada. linchamento. Isso é uma questão de violência do Porque nosso uma país. pessoa que não gostava dela... Não, deixa ela fazer assim. Não, eu a acho gente já que- deixou muito claro. Faz assim. Não, gente, pra mim, como eu falei, eu acho que essa questão do que é o politicamente incorreto e o correto é muito subjetiva. Eu não sabia que o ser politicamente incorreto era uma coisa de direita, descobri isso parece que agora, que existe uma pecha Não é? pra isso. E talvez não é, pra mim não ficou muito claro. O PCO é politicamente correto. Então, não sei. Pode ser que seja. Eu já deixei muito claro, vocês falaram muito dessa questão da ofensa, da calúnia. De fato, tem que dar o benefício da dúvida, tem que ter a liberdade de expressão também. Foi falado uma coisa de uma outra pessoa, rolou uma ofensa, tem que ser investigado, tem que ser apurado, principalmente quando... Uma coisa é você ofender, falar, seu bobo, outra coisa é você acusar. Uma coisa é uma você calúnia. Matou, você é um estuprador, você é isso, você é Exatamente. aquilo. Aí é uma coisa que tem que ser apurada, é uma coisa grave. Uma coisa é você falar, poxa, esse cara é meio machista, né? Esse cara, eu acho que ele tem um comportamento, ele perpetua práticas racistas, eu não acho isso muito legal. Outra coisa é o cara praticar de fato, é você acusar o cara, você Ser nazista. Você bateu em alguém. Eu acho que, exato, isso é muito diferente. Eu acho que quando fica no campo das ideias, eu acho que essa disputa de politicamente correto e incorreto está no campo das ideias. Quando parte para as vias de fato, eu acho que é uma coisa judicial. Eu acho que é uma coisa que tem que ser analisada, que tem que ser verificada. Eu acho que aí talvez entraria a parte que vocês comentaram do Estado. E também concordo que não tem que entrar nessa parte de disputa de campo de ideias, de um comentário do outro. Eu acho isso do fulano, eu acho isso do ciclano. Você falou, eu acho isso desse cara, acho que ele é babaca, eu acho que ele está mentindo. Também não acho que tem que ter interferência nisso. Agora, só no caso que você falou, poxa, acusou já o que é crime, um estupro, Quando a pessoa racismo. usa o Aí, espectro realmente, politicamente correto para acusar uma pessoa do que ela não fez, aí a gente já entra não, aí é uma coisa muito delicada. outro limiar. E a gente sai com esse pacto que eu espero que seja cumprido e espero que mais pessoas acompanhem esse consenso. E seu Instagram? Oi, Luiz. Oi, Luiz. Com Z. O seu? Malu Molina SP. E o meu, Matheus Hector, M-A-T-H-E-U-S, Hector, H-E-C-T-O-R. Twitter, também quer? Twitter Oi Luiz também, E com o Z. seu? Malu Molina SP, tudo. O Twitter, meu é Face. Matector, M-T-H-E-C-T-O-R. Bem, saímos com o consenso de hoje. Vamos sentar para pensar políticas em comum na próxima mesa de A gente bar. tem mais Ninguém solta a mão de convergência que ninguém. divergência. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta.